Olá, estamos começando hoje aí o PET 3 de matemática, a semana 1, né, do primeiro ano do ensino médio regular. Vamos falar de inequações do segundo grau. Para a gente falar de inequações, a gente tem que entender, né, o estudo sinal da função quadrática. Nós vamos falar aqui um pouco aqui do estudo de sinal do gráfico. Né, o sinal da função do segundo grau são estudados para definir quais valores de x, né, uma função é positiva, negativa ou nula, né, ou igual a zero. Aí nós sabemos que para construir o gráfico de uma função do segundo grau, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o número de raízes que a função tem. Né? E de acordo com o valor de delta, o sinal do delta, é que determina quantas raízes a função quadrática. Né? Se o delta for igual a zero, lembrando aqui, ó, a função vai ter uma raiz real. Né? Se delta for maior que zero, ou seja, um valor positivo, né, a função vai ter duas raízes reais. E se delta for negativo, né, aí significa que a função não tem raízes. E para determinar o número de raízes de uma função, a gente faz, né, a forma de Bhaskara, né, se calcula o delta primeiro, que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a c, e depois a gente faz aqui a forma de Bhaskara para determinar as duas raízes, que é o x1 e o x2. Lembrando aqui, ó, para representar graficamente a função quadrática, né, nós temos que verificar se a concavidade da função é voltada para cima ou para baixo. O que determina, né, se a concavidade voltada para cima ou para baixo é o sinal do A. Se o A for um valor positivo, ou seja, A maior que zero, né, a parábola vai ter a concavidade voltada para cima. Né? E se o A for um número negativo, ou seja, A menor que zero, a parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. Agora, os gráficos da função quadrática aqui, ó, a gente lembrar aqui a posição da parábola no plano cartesiano. Eu tenho aqui um exemplo aqui, ó, de primeiro exemplo aqui, delta maior que zero. Então nós temos aqui, ó, a parábola intercepta aqui o eixo x aqui em dois pontos, né, que são as duas raízes, que é o x1 e x2. Aqui também, né, o A é negativo, a parábola é com concavidade voltada para baixo, mas também ela intercepta aqui o eixo x em dois pontos, ou seja, delta é um número positivo, maior que zero. Aí significa que a função tem duas raízes reais. Aqui, ó, nós vamos fazer aqui depois uma animação no GeoGebra, aqui só para a gente verificar aqui, ó, né, o sinal do gráfico, do sinal da função aqui, ó. O y, né, que é o fx aqui, ó, a parábola com concavidade para cima, cortando aqui em dois pontos, né, do lado esquerdo da primeira raiz aqui, ó, nós vamos ter aqui a função vai ser positiva, né, por quê? Porque à medida que a gente anda do lado esquerdo da primeira raiz aqui, ó, x, se o x for menor que a primeira raiz, né, o y vai ser positivo, porque a parábola aqui tem né, para cima aqui, então a função vai ser positiva. A mesma coisa acontece aqui, ó, se o x for maior do que a segunda raiz aqui, ó, aí a parábola também tem a ponta aqui, ó, a concavidade dela para cima, então significa que a função também é positiva. Agora, se o x aqui, ó, for entre as duas raízes, né, for um valor que tiver aqui, ó, entre as duas raízes, nós temos aqui a função vai ser negativa, né, porque o y aqui, ó, vai assumir valores menores que zero aqui, ó, né, os valores do y aqui vai ser menor que zero. Agora, se a parábola tiver a concavidade voltada para cima, né, os sinais aqui vai inverter, ó, né, se o x for menor do que a primeira raiz aqui, ó, ou maior do que a segunda raiz, o que vai acontecer? A função vai assumir um valor negativo do y aqui, abaixo de zero. Aqui nós temos aqui, ó, valores negativos para o y. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, negativo também. Agora, se o x assumir valores, né, entre o x1 e o x2 aqui, ó, que é essa região aqui, ó, o que vai acontecer? A função ela vai assumir valor positivo, né, porque essa curva aqui, ó,
ela vai assumir aqui valor, o y vai assumir valor positivo, ou seja, maior que zero. Então aqui vai ser positiva. Agora, o que acontece aqui, ó, quando nós temos aqui, no caso aqui, ó, delta igual a zero. Quando delta for igual a zero, nós temos uma raiz apenas, né? Ela intercepta aqui o eixo x em um ponto, significa que ela tem uma raiz porque o delta é igual a zero. A mesma coisa que acontece com outro gráfico aqui, ó, né, que o A aqui é negativo com a cavidade voltada para baixo, aqui o A é positivo com a cavidade voltada para cima. Aí o que acontece aqui, ó? Nesse caso aqui a função vai assumir apenas dois sinais, né? A função vai ser nula, ou seja, a função vai ser igual a zero, né? Se o x for igual a raiz aqui, ó, né? Se o x for igual a raiz, a função vai ser nula. E se o x for diferente da raiz aqui, ó, né? O que vai acontecer? A parábola aqui, como está toda para cima, né, a função vai assumir valores positivos. A função vai ser positiva, ó. Tanto aqui do lado esquerdo como do lado direito também. Aqui vai ser positiva. Então nós temos aqui, ó, aqui também vai ser positiva. Então vai assumir somente, né, a função vai ser nula e maior que zero, ou seja, vai assumir valor positivo. O outro gráfico aqui, ó, se o x for igual a raiz aqui, ó, o que vai acontecer? A função vai ser nula, ou seja, o y vai ser zero. E se o x for um valor diferente da raiz aqui, o que vai acontecer? Uma parábola está para baixo, a função, que é o y, vai assumir valores negativos, né? Aqui está toda para baixo, aqui são negativos, a função vai assumir valores negativos do y. Então nós temos aí apenas aqui, ó, a função vai ser igual a zero e aqui a função vai ser, no caso aqui, ó, menor que zero. Agora essa aqui, ó, nós vamos ter a função vai ser igual a zero e maior que zero. Só voltando aqui, ó, no primeiro gráfico que a gente definir aqui, ó, né, quando o gráfico intercepta em dois pontos, né? No caso aqui esse gráfico, né, a função vai assumir três sinais aqui, ó. Ele vai ser maior que zero, porque o y aqui, ó, nessa região aqui, ele é positivo. Vai assumir também valores menor que zero e vai ser também igual a zero, né? Porque se o x aqui for igual a raiz, ó, né, que é o x2 x1, né, a raiz é o valor que anula a função, né? Então esses dois valores aqui, que é o x1 e x2, são os valores que fazem com que a função seja igual a zero, ou seja, o y seja igual a zero. A mesma coisa acontece com outro gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui também vai assumir valor positivo, negativo e igual a zero. Então aí vai ser o y aqui, a função vai ser maior que zero, ela pode ser também menor que zero, e aqui também o y pode ser também igual a zero. Agora, quando o gráfico aqui, ó, quando o delta for um valor negativo, né, o delta for menor que zero, nesse caso, a função ela vai assumir apenas um sinal. Ou ela, no caso aqui, eu tenho aqui, ó, o primeiro gráfico, aqui, a parábola com a cavidade voltada para cima, porque o A é positivo. O segundo gráfico aqui, com a cavidade voltada para baixo, porque o A é negativo. Como o primeiro gráfico aqui, ó, com a parábola aqui está toda para cima, então significa está acima do eixo x aqui, ó. Então o y, a função, vai assumir os valores aqui, vai ser todos positivos, ó. A função vai ser toda positiva, ou seja, o y, que é a função, vai ser uma função aqui, vai ser maior que zero, né? Porque toda a função aqui vai ser positiva, porque a função está assim, né? A parábola está acima do eixo x aqui, assume um valor positivo. No outro gráfico aqui, ó, é uma concavidade voltada para baixo, né? Então aqui a parábola, como está a barra de x aqui, ó, a função vai assumir valores negativos. Então quer dizer que a função y ela vai ser toda negativa para qualquer valor de x, né? O y, que é a função, vai ser menor que zero, ou seja, a função vai ser negativa para qualquer valor de x. E aqui a função vai ser positiva, né, para qualquer valor de x. Então aí,
para a gente resolver uma inequação, a gente tem que entender aqui, ó, né, do estudo de sinal do gráfico da função quadrática para a gente resolver as inequações. Daqui a pouco a gente vai fazer alguns exemplos, né, resolvendo as inequações aí. Vamos falar aqui de uma animação aqui no GeoGebra, né? Eu tenho aqui a representação gráfica de uma função quadrática. O a é, nesse caso aqui, os coeficientes a igual a 1, o b menos 2 e o c menos 1. Aí tem aqui, como o gráfico aqui, a parábola que cortou o eixo x aqui em 2 pontos, que são as duas raízes, significa que o delta é um valor maior que zero, né? Então aqui, ó, o que acontece aqui, ó? Se o x aqui, ó, for um valor, aqui, ó, fiz uma animação aqui, ó, dá para vocês notar aqui, ó, à medida que o x aqui, ó, se o x for maior do que o x2 aqui, que é essa raiz aqui, ó, essa raiz aqui, o valor dela é 2,41. Então, se o x for maior do que essa raiz, o que vai acontecer com o y? O y vai ser maior que zero, ou seja, o y vai ser positivo, ou seja, a função vai ser positiva, né? Para qualquer, se o x for maior do que o x2 aqui, que é a segunda raiz aqui, que vale 2,41, aí nós vamos ter aqui a função, o sinal da função vai ser positivo. Agora aqui, ó, se eu pegar, vamos fazer aqui agora diferente, eu vou andar aqui, ó, do lado esquerdo aqui da primeira raiz aqui, que é o x1. Essa raiz aqui, o valor dela é 0,41 negativo. Então, à medida que eu vou andando aqui à esquerda da segunda raiz, o que vai acontecer com o y? A função também vai ser positiva, ó. Então, significa que se o x for menor do que o x1 aqui, ó, que é a primeira raiz, a função vai ser positiva. É o que está representado graficamente aqui, ó. Então aqui eu tenho um estudo de sinal da função, ó. Se o y é y maior que zero, ou seja, a função é maior que zero, se o x for menor do que 0,41 negativo e x maior do que 2,41 positivo, ou seja, né, se o x for menor do que a primeira raiz e maior do que a segunda raiz, nós vamos ter que a função vai ser positiva. O y vai assumir valores positivos. Agora, vamos fazer diferente aqui agora. Vamos colocar o x aqui, né? Agora se o x aqui, ó, for um valor entre x1 e x2, ou seja, entre aqui, ó, x1 e x2, o que vai acontecer com a função, ó? À medida que eu estou andando aqui, ó, entre o x1 e o x2, vocês podem ver que a função aqui, ó, está marcado laranja, assumiu aqui valores abaixo de zero, né? O y aqui são valores abaixo de zero, ou seja, a função é negativa, ou seja, y é menor que zero, né? Se x for valores entre 0,41 negativo e 2,41 positivo, ou seja, se o x estiver entre as duas raízes aqui, ó, a função vai ser negativa. Agora, e se o x aqui, ó, for igual ao x1 igual ao x2, né, que, ó, for igual a raiz aqui, ó, o que vai acontecer com o y? A função vai ser igual a zero, né? Se o x for igual a x1 e se o x for igual ao x2, que é a segunda raiz, aí a função vai ser nula, ou seja, o y vai ser igual a zero. Vamos mudar aqui agora gráfico, vamos colocar aqui eu tenho um exemplo aqui agora de uma função que uma parábola, né, que cortou o eixo x aqui em um ponto. Então significa que o delta aqui é igual a zero, só tem uma raiz. Aí o que acontece aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, se o x aqui, ó, se o x for menor do que a raiz aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Se o x for menor do que a raiz, a função, podem ver aqui de laranja aqui, ó, né? Essa região toda aqui é o que? Positiva, acima de zero, né? O zero está aqui, ó, então significa que a função é positiva. Agora,
E se o x aqui, ó, ele for um valor à direita aqui da raiz, ó, ou seja, maior do que a raiz, ó, se eu percorrer aqui do lado direito, vocês podem ver também, ó, que a função ela vai assumir também valores positivos aqui, ó. Então significa que a função também ela vai ser maior que zero, ou seja, y maior que zero. Então aí nós temos aqui, ó, o y é maior que zero, ou seja, a função é positiva se o x for menor do que a raiz ou maior do que a raiz, ou seja, resumindo, né, y é maior que zero, ou seja, a função é maior que zero, positiva, se o x for diferente de 1, ou seja, porque a raiz aqui é 1, né, esse ponto aqui é a raiz vale 1. Então significa que se o x for qualquer valor diferente de 1, a função vai ser maior que zero, ou seja, positiva. E se o x for igual a zero, né, o que vai acontecer? Se o x for igual a 1, perdão, se o x for igual a raiz aqui, ó, a função vai ser igual a zero, ou seja, a função vai ser nula. Eu vou dar um exemplo aqui, delta negativo. Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó. O delta é um valor negativo porque a parábola aqui agora não cortou o eixo x, então significa que ela não tem raiz, né? Então aí o delta é negativo. Olha o que acontece aqui com o sinal da função, ó. Qualquer valor de x aqui, ó, à medida que o gráfico vai percorrendo aqui, ó, infinitamente aqui o x, o que vai acontecer, ó, né? Para qualquer valor de x que eu for percorrer aqui, ó, infinitamente o x aqui, ó, qualquer valor do x, né, a função, podem ver aqui, ó, de laranja, a função é toda positiva, ou seja, y é maior que zero para qualquer valor de x, ou seja, nesse caso aqui, a função ela é positiva para qualquer valor de x, né? Qualquer valor de x que eu percorrer aqui no gráfico, a função vai assumir valores positivos, né? Agora, se eu inverter a parábola aqui, vamos colocar a parábola aqui com a concavidade voltada para baixo. Vamos escolher uns valores aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui, ó, da concavidade voltada para baixo, né? Aqui, ó. Um exemplo da concavidade voltada para baixo. Aqui nós temos aqui a função tem duas raízes aqui que, né, se ela cortou o eixo x aqui em 2 pontos, aqui eu tenho a primeira raiz que é o x1. Aqui eu tenho a segunda raiz, que é o x2. Esse valor aqui é 0, esse valor aqui é 4. Então, significa que as raízes é 0 e 4. Então, aí, ó, o que acontece? Se o x aqui, ó, assumir valores, né? Se o x aqui, ó, for menor do que 0, ou seja, for menor do que a primeira raiz, o que vai acontecer com a função? Ela vai assumir valores negativos, ó, a barra de zero. Ó, que está marcado laranja aqui, ó, a função assumiu valores negativos, ou seja, então aí nós temos aí, ó, y menor que zero, ou seja, a função é negativa, né? Aqui ficou uma falha aqui, gente, que uma falha aqui que aqui está errado aqui, ó. Que nós temos aqui, ó, y é maior que zero, ficou invertido aqui, só inverter aqui, só um minutinho, só invertendo, e aqui nós temos y menor, então aqui vai ser y maior que zero, aqui nós vamos ter y maior e y menor que zero. Ok, então aí ficou certo agora aqui, ó. Então aqui a função ela é negativa se o x for menor do que zero, ou seja, se for menor do que essa primeira raiz aqui, ou maior do que 2, que é maior do que 2 aqui, não, aqui 2 não, a segunda raiz aqui nós temos maior do que 4, né? Aqui a segunda raiz aqui também. Aqui a segunda raiz aqui é 4 e também é 4, ok? Agora, vamos mudar aqui, ó, para vocês notar aqui
verificar aqui a situação da função. Quer ver? Mudar a posição aqui, ó. Então aqui, ó, se o x aqui, ó, assumir valores aqui, ó, maior do que 4, o que vai acontecer, ó? Se o x for maior do que 4, podem ver também aqui que a função aqui assumiu valores negativos, ó, abaixo de zero, né? Então aí significa que a função ela vai ser negativa, vai assumir valores negativos aqui, abaixo de zero. Arrumando aqui. Um travamento aqui, só um minutinho. Então aqui, ó, consertando aqui, só voltando aqui, ó. Então, aqui nós temos aqui, ó, o x, aqui, ó, se o x for maior do que 4, aí podem ver aqui que a função aqui assumiu valores negativos, abaixo de zero. Agora, vamos fazer uma outra simulação aqui, ó. Vamos fazer o x aqui agora. Se o x for um número que tiver entre x1 e x2, ó, o que vai acontecer, ó? Se o x for um número maior que x1 e x2, nesse caso aqui, ó, aí a função vai assumir valores positivos, acima de zero aqui, ó. Vocês podem ver que o y aqui, ó, ele é positivo, ou seja, a função é positiva. Então aqui está aqui, ó, y é maior que zero se x for um valor entre 0 e 4, ou seja, se o x aqui assumir valores maior que 0 e menor que 4, né, a função aqui, ó, como está marcado laranja, ela assumiu valores positivos. E agora a função é nula, né, a função é nula toda vez que o x for igual às raízes, né, a raiz aqui é 0 e 4, então se o x for igual a 0 ou x igual a 4, a função vai ser y igual a 0, ou seja, a função vai ser nula. Vamos colocar aqui mais um valor aqui, para a gente fechar aqui, ó. Eu tenho aqui um exemplo de uma concavidade voltada para baixo, né, que ela não corta o eixo x, porque o delta é igual a é um valor negativo, né, ela não tem raízes. Nesse caso aqui, ó, podem ver que a função aqui, ó, à medida que eu vou percorrendo aqui, ó, à medida que o x aqui vai, né, percorrendo aqui o eixo x, o que vai acontecer com o gráfico, com a função? A função vai assumir somente valores negativos. Então a função toda negativa, toda aqui marcada laranja aqui. Então eu tenho aqui, ó, y menor que zero, ou seja, a função é o que? Y menor que zero, quer dizer, a função é negativa. Ou seja, a função é negativa para qualquer valor de x, né? Qualquer valor de x aqui, ó, a função vai assumir valores negativos. Então aí nós temos exemplo de estudo de sinal da função quadrática. Então vamos voltar daqui a pouco com a resolução de exemplos, né, de inequações